Então, vamos fazer aqui, vamos encontrar a derivada de algumas funções. E a nossa videoaula aqui, vamos nos prender a essas funções que vocês estão vendo aí, certo, pessoal? Então, vamos lá. Vimos na aula anterior que para encontrar derivadas de funções logarítmicas e exponenciais é muito mais simples quando trabalhamos com a nossa função, né, cuja base é o número neperiano, porque a derivada dessa função aqui, né, estamos tratando aqui de uma função exponencial, a derivada dessa função nada mais é que o próprio e na x. Só que vimos também que quando essa função, a sua base, né, é diferente do número neperiano, né? Então seria um número real. Imagine esse A aqui sendo um número diferente de 0, maior que 1, né? Ou melhor dizendo, maior que 0 e diferente de 1. E esse número aqui, ele também pode ser o nosso número neperiano. Só que essa forma aqui, né, é uma forma mais geral. Então a derivada dessa função aqui nada mais é que o próprio A na x multiplicado por ln de A, ou seja, ln da base do qual estamos trabalhando, né? Então, é exatamente o que vimos aqui, o que podemos ver, né? Nessas duas funções aqui. Ó. Perceba que as bases dessas funções exponenciais são exatamente um número diferente do número neperiano, certo? Então, o que a gente pode concluir? Que a derivada da função h seria igual aqui ao próprio 3 elevado a x, né, a própria função, só que multiplicada por ln de 3, ou seja, ln da base, né, do qual estamos trabalhando, que seria o número 3. Perceba que aqui também temos um número diferente do número neperiano. Aqui a gente tem como base o número π. Então, a derivada de g aqui, ou seja, g' de x, nada mais é que o próprio π elevado a x multiplicado por ln de π. Certo, pessoal? Então, a única diferença, então perceba que quando a gente está trabalhando com uma base diferente do número neperiano, né, perceba que vai aparecer esse fator aqui diferente, né? Então, se a gente tem apenas o número e elevado a x, a sua derivada é o próprio e na x, né? Se tivéssemos algo diferente aqui de x, ou seja, uma constante multiplicada por x, ou um x mais 1, ou x somado a alguma constante, subtraído de uma constante, aí a gente vai entrar na regra da cadeia, que vai ser tema, né, de algumas videoaulas posteriores, tá ok? Beleza, então, resolvendo agora a nossa a nossa terceira função aqui, ó. A derivada dessa função, perceba que a gente tem a soma de duas funções aqui. Então, a gente aprendeu que a derivada da soma de duas funções nada mais é que a soma da derivada dessas funções. Então, f' de x nada mais é que a derivada de 4 multiplicado por e na x, então é a derivada dessa função, somada com a derivada da função 2x, certo? Já que a gente tem uma constante, essa constante poderia vir para fora aqui, certo? Então ficaria 4 multiplicado pela derivada de e na x, e a gente sabe que isso aí nada mais é que 4 multiplicado por a derivada de e na x, a gente sabe que é o próprio e na x, certo? Somado com a derivada de 2x, que é o próprio 2. Então, aqui estaria a derivada da nossa terceira função, beleza? E temos aqui uma outra situação, uma quarta situação. Perceba que a gente tem um produto aqui de duas funções. E vimos em aulas posteriores, né, pela regra do produto, que quando a derivada do produto de duas funções é diferente, né, do produto das suas derivadas. E existe uma regra para isso. Vimos na regra do produto que a derivada do produto de duas funções nada mais é que a derivada da primeira função, então a derivada de x ao cubo, multiplicado pela segunda função, que é o e na x, somado com a primeira função, que é x ao cubo, multiplicado aqui pela derivada da segunda função, que é e na x. Então, resolvendo isso aqui, vamos ter a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, multiplicado por e na x, mais x ao cubo aqui, certo? Mais x ao cubo multiplicado pela derivada de e na x, que é o próprio e na x. Você poderia colocar aqui em evidência o e na x e x ao quadrado, né? Também estaria correto. Você poderia parar aqui, né? Como também poderia colocar em evidência, ficaríamos aqui com 3 mais x. Exatamente isso. Essa resposta também estaria correta. Tá ok, pessoal? Beleza. Temos aqui agora funções logarítmicas, né? Como que a gente resolve isso? Vimos também em aulas passadas que
quando estamos trabalhando com uma base diferente do número neperiano, que é o que está acontecendo aqui, certo? O que a gente faz? Ora, sabemos que a derivada de ln de x, então imagine uma função aqui, podemos até chamar de y igual a ln de x. A gente sabe que a derivada de y nada mais é que 1 sobre x. Só que quando estamos trabalhando com uma base diferente, então imagine aqui, podemos até escrever aqui, né? Então quando y é igual ao logaritmo, né? O logaritmo de x numa base qualquer, vamos chamar de uma base a. Então, o que seria a derivada de y? A derivada de y nada mais é que o próprio 1 sobre x, como vimos anteriormente, só que a esse 1 sobre x vamos multiplicar por 1 sobre ln da base do qual estamos trabalhando, que seria a base, que é o número a, certo, pessoal? Então, aqui estaria a nossa fórmula para encontrar a derivada de uma função logarítmica, né, uma base qualquer, tá ok? Beleza. Claro, né? Lembrando das condições de existência dos logaritmos, certo, pessoal? Isso aí tem que ser levado em consideração. Beleza, então o que temos aqui é uma base que é diferente do nosso número neperiano, né? Então a gente não tem um logaritmo natural aqui. E como é que a gente encontra a derivada dessa função? Então, f' de x nada mais é que 1 sobre x, certo? Isso aqui é da fórmula, multiplicado por 1 sobre ln de 7. Então, temos aqui 1 sobre x multiplicado por ln de 7. Então, se você quiser calcular ln de 7, também estaria correto. ln de 7 é uma constante, certo? Então, aqui estaria a derivada da nossa função. A nossa penúltima função, ou melhor, antepenúltima função, a gente tem mais uma aqui, certo? Então, perceba que a nossa base também é diferente do número neperiano. Então, a gente não tem um logaritmo natural aqui. Então, a derivada de f aqui seria igual a 1 sobre x multiplicado por 1 sobre ln de π, certo? Então, o que a gente vai ter aqui é 1 sobre x multiplicado por ln de π. E aqui estaria a nossa resposta. Beleza? Fácil, simples, né? Então, agora a gente vai trabalhar aqui com a soma de duas funções. E a gente sabe que a derivada da soma de duas funções nada mais é que a soma das suas derivadas. Então, a gente vai ter aqui a derivada de f, nada mais é que a derivada da primeira função, ou seja, x elevado a 100, a sua derivada, somado com a derivada de ln de x. E aqui está bem fácil, né? Então, a derivada aqui de x elevado a 100, nada mais é que 100 multiplicado por x elevado a 99, somado com a derivada de ln de x, que é o próprio 1 sobre x, como vimos anteriormente. Beleza, pessoal? Então, aqui estaria a nossa penúltima derivada. E a última derivada aqui, né? Lembrando que essas derivadas aqui, pessoal, é uma nova função que dá. Então, só para a gente lembrar, né? Então, essas derivadas, essas funções que a gente está encontrando aqui, nada mais é que uma função que dá a inclinação nos pontos, né? Ou seja, a inclinação da reta tangente que passa nos pontos dessa função aqui. Então, no gráfico dessa função, em cada ponto a gente vai ter uma reta tangente. Essa equação aqui, só para lembrar, ela nos dá a inclinação dessas retas tangentes, ou seja, as derivadas das funções da função em cada ponto, certo? E por último aqui, o que a gente vai ter? Perceba que a gente tem aqui uma divisão entre duas funções, né? No numerador a gente tem o ln de x, no denominador x ao quadrado. Quem seria a derivada de f aqui, pessoal? Ora, a gente sabe que temos aqui um quociente de duas funções. Então, aplicando a regra do quociente, a gente sabe que isso aqui nada mais é que a derivada da função que está no numerador, certo? Multiplicado pela função que está no denominador. Isso aqui subtraído, né? Então, lembrando que tudo isso aqui vai ser dividido, então a gente poderia até colocar pela função que está no denominador, que é x ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Então, isso aqui menos, né? Então, isso aqui menos a primeira função, a função que está no numerador, que é ln de x, multiplicado por x ao quadrado, ou seja, a sua derivada. Então, essa seria a regra do quociente. Vimos isso aqui em aulas anteriores. Quem seria a derivada de ln de x? A derivada de ln de x a gente sabe que é 1 sobre x, multiplicado por x ao quadrado, menos o próprio ln de x, multiplicado por 2x, que é a derivada de x ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por x elevado a 4. Então, descendo aqui, o
que a gente teria x ao quadrado dividido por x, né? Então, x ao quadrado dividido por x é o próprio x, menos ln de x multiplicado por 2x, tá? Então, estaria errado, por exemplo, você querer pegar o x e multiplicar por 2x. Por quê? Porque aqui a gente tem um logaritmo de x na base, né? Um logaritmo natural de x, tá? Então, esse x aqui ele não está sendo multiplicado por ln. Então, isso aí é um erro, né? Que a gente, às vezes, acaba cometendo. Então, o que a gente vai ter aqui? X elevado a 4. A gente poderia colocar x em evidência aqui no numerador. Ficaríamos com 1 menos ln de x, né? Multiplicado por 2. Isso tudo aqui dividido por x elevado a 4. Simplificando aqui, ficaríamos com 1 menos, né? Então, 1 menos 2 multiplicado por ln de x, isso tudo aqui dividido por x elevado a 3, certo? Então, isso aqui seria a derivada da nossa última função. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aqui esses exercícios, né? Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários dos vídeos, caso tenha errado ou passado alguma coisa despercebida aqui, tá ok? Mas acredito que não. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero vocês na próxima aula. Inscreva-se em nosso canal, né? Inscrevam-se em nosso canal, como também conheça o nosso site, matematicabajosé.com. Até mais!